Nós estamos aqui para a nossa segunda aula de Salmos, a aula 2, que nós vamos falar de 5 livros em um único livro. São 150 salmos divididos em 5 livros que vão falar conosco. Você sabe que eu achava que já sabia, mas a gente sempre acha que sabe, não é? Só que quando a gente começa a estudar de novo e de novo, a gente vê que não sabe nada e que tudo ainda está para conhecer, para ser conhecido. É uma grande descoberta que o Espírito Santo vai nos mostrando conforme buscamos aprendizado, conhecimento e o conhecimento de Deus, que é o mais importante de todos. Então eu quero orar que nós começarmos essa segunda aula e pedir ao Senhor que nos dê tudo isso e mais um pouquinho de sabedoria para podermos colocarmos todas as coisas em prática. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, querido Senhor, queremos entregar este momento ao Senhor, meu Deus, ao Teu Espírito Santo que tem nos conduzido e feito em nós um grande trabalho. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, que cada um que ouvir esta aula tenha o mesmo entendimento, haja com sabedoria em todo o conhecimento que o Senhor der a cada um, conforme o entendimento que o Senhor promover no coração de cada um. Porque esta aula não é só para um aprendizado, mas é para uma transformação de vida, uma mudança radical que só o Teu Espírito Santo pode nos dar, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigada. Que seja um tempo muito agradável para todos nós. Então, queridos, aqui nesse estudo são 150 salmos que muitos estudiosos creem, né, que foi uma imitação à divisão do Pentateuco, que são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, pode ter sido uma imitação ou não, não se sabe, é uma possibilidade. Então, essa divisão dos 5 livros, né, ela é antiga e ela é indicada na Septuaginta. Está marcada nos cabeçalhos do texto hebreu. É provável que nos dias dos cronistas ainda não existisse essa divisão que a gente vai estudar. Os primeiros salmos a serem agrupados foram denominados orações de Davi, o filho de Jessé. Outros salmos também estão dentro desse estudo, eles foram compostos durante o exílio do povo de Israel e de Judá. Foi durante o reinado de Salomão e o exercício do serviço litúrgico e religioso no primeiro templo que os salmos definitivamente passaram a fazer parte da tradição judaica. O livro dos Salmos é a reunião de vários autores de obras literárias e bíblico-canônicas judaicas, como poemas, hinos, cânticos espirituais. E os Salmos é a etapa final. Esse livro, né, com 150 salmos, é a etapa final desse processo que demandou séculos de história. Foi se formando aos poucos, sendo a maioria deles entre os anos 1000 antes de Cristo até mais ou menos o ano de 400 antes de Cristo. Alguns historiadores estudiosos acrescentam que não chegou ao ano 300. Os salmos refletem tanto o caráter histórico do povo, como também o caráter devocional. E o Salmo 110 se refere ao reinado e o sacerdócio do Senhor Jesus, o Messias, né? Ele fala assim no versículo 4: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E muitos outros exemplos nós poderíamos citar, mas quando você começar a ler os Salmos e você lê a palavra junto, né? Você conhece a Bíblia de uma forma mais cuidadosa,
você vai entender e compreender por que cada salmo foi escrito, em que ocasião, qual o motivo que levou aquela pessoa a escrever daquela forma, né? E você vai compreender também a literatura, que cada um tem uma forma de escrever, um jeito, né, de compor as coisas, e você vai começar a observar esses detalhes que normalmente a gente não observa. Muito bem. Então vamos ao primeiro livro. O primeiro livro vai falar dos Salmos do 1 ao 41. E todos os salmos desse livro são atribuídos a Davi. A gente fala todos porque é a grande maioria, exceto 4 salmos: o 1, o 2, o 10 e o 33. Na maioria deles são orações de fé na adversidade. E grande parte dos salmos do rei Davi, eles são pedidos de ajuda nas perseguições e nas enfermidades. Exceto os salmos que estão aqui abaixo, que são de louvor, os salmos 8, 24, 29 e 33, reais, o 2 e 21, salmos de justiça, o 1 e o 15, penitencial, o 32 e revelador, o Salmo 19. O segundo livro vai mostrar os Salmos 42 até os 72. São orações também de fé na adversidade. Os 8 primeiros são uma coleção de canções dos filhos de Coré. Tem como tema central o culto, o templo e a cidade santa. Este grupo é seguido por um salmo de Asaf. Vem então um grupo de 20 salmos que foram atribuídos ao rei Davi. O livro fecha com o Salmo 72 de Salomão. E o nome que predomina é Elohim, Deus. Exceto os salmos que são de louvor, 47, 48, 50 e do 65 ao 68. Os reais 45, 72, o penitencial, que é o Salmo 51, e o imprecatório, que é o 58 e 59. Todos os outros são orações de fé na adversidade. Então vamos para o terceiro livro. Então estamos agora no terceiro livro, Salmos 73 até o 89. Ele contém, esse livro, 17 salmos somente, sendo que 11 foram atribuídos a Asaf. São cânticos nacionais ou didáticos e celebram o triunfo ou deploram a derrota de todo o povo. E o fim desses salmos, né? O objetivo é ensinar verdades morais. 4 salmos são dos filhos de Coré, um de Davi e um de Etam. Essa coleção de salmos, esses 17 salmos, eles foram reunidos depois da destruição de Jerusalém e do incêndio do templo, que fala lá no capítulo 74, que é o Salmo 74, versículos 3, 7 e 8, que eu vou ler para vocês. 74, 3, 7 e 8. Estou com a Bíblia aqui. Se você puder abrir aí também, você pode acompanhar. Versículo 3 diz assim: dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo do santuário. Versículo 7: deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. É um lamento de Asaf por causa da profanação do templo que aconteceu e eles não tinham como resolver isso. Então tem que falar com o Senhor, né? No Salmo 79, versículo 1,
Ele vai falar assim, que o povo pede castigo contra os seus inimigos. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo. Reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Eles estão, nesses salmos, eles estão colocando toda a confiança no Senhor, porque somente Ele pode resolver todas essas questões. Tudo isso que estava no coração do povo, triste, amargurado, porque estavam sofrendo um ataque que era impossível conter. Então, chamam os salmos de confiança, especialmente em aflição nacional. Exceto os salmos que vêm abaixo, os salmos de louvor, que são os 75 e os 76, os históricos, os 78 e o 81. O 81 fala que ele é uma exortação a louvor e obediência. E o de amor pelo templo ou por Sião no 84 e 87. Vamos então para o livro 4. O quarto livro tem os salmos de 90 até o 106. Também são 17 salmos. O primeiro é o Salmo de Moisés. São 2 de Davi e todos os outros são anônimos, os 14 restantes. Alguns anônimos são hinos de louvor ao Senhor. Então, eles são considerados salmos de louvor, a sua maioria, né? Então, exceto esses aqui. Fé na adversidade, o 90, 91, 94 e 102. O histórico, 105 e 106. E Salmo de Justiça, o Salmo 101. Queridos, a gente está vendo aqui essas disposições, distribuições dos salmos, para que nós tenhamos confiança na hora de buscarmos um salmo para orarmos, para ensinarmos alguém. Então nós saberemos como fazer e o que falar. Quando nós sabemos o que tem naquele salmo, por que ele foi escrito, qual é o objetivo dele, fica muito mais fácil de nós entendermos a palavra e nos direcionarmos em todo o ensino que fizermos. Então agora a gente vai aqui para o quinto livro. Então, chegamos ao quinto livro, Salmo 107 até o 150. Tem 28 salmos que são considerados anônimos, sem autores, sendo 15 deles são designados ao rei Davi e um salmo a Salomão. Inclui salmos que se referem ao exílio, os 126 e os 137. Salmos de louvor e confiança na tribulação, são assim considerados estes salmos, do quinto livro. Exceto, sempre tem exceção, né, em todas as coisas, os reais, que são os 110 e os 132, o de justiça, 112 e 116, o salmo revelador, que é o 119, o de amor a Sião, que é o 122, e sobre as aflições nacionais, que é o 129 e o 137. E existem categorias especiais neste livro, no quinto livro, que são o Cântico dos Degraus, alguns chamam de Cântico de Romagem e Cântico de Graus. São os salmos do 120 até o 134. Na próxima aula nós vamos estudar sobre eles. E os salmos Halel, de louvor, que é o 113 até o 118, 136 e do 146 ao 150, que nós vimos na aula anterior sobre eles. Vocês devem se lembrar. Então, na próxima aula nós veremos sobre o Cântico dos Degraus, que é bem interessante esse estudo também. Igual eu disse lá no começo, a gente pensa que sabe, mas não sabe nada. Então eu tenho aprendido muito pesquisando a respeito de salmos para passar para vocês, e eu gostaria de passar algumas coisas que eu julgo importantes. Que Deus abençoe vocês e tenham um ótimo dia, e daqui a um pouco nós teremos o nosso culto, que ele seja visto por todos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor fale conosco, assim como falou aqui nessa aula. Que Deus te abençoe, e até lá, se Deus quiser. Até a próxima aula.